A nossa mente é uma tecnologia incrível que muitas das vezes nós não sabemos como funcionar. Eu quero falar de 2 mecanismos aqui de funcionamento da mente que, se você entender, você vai conseguir aplicar no seu dia a dia aspectos desses princípios que vão te auxiliar a executar melhor, a trabalhar melhor, a viver melhor consigo mesmo. Primeiro, eu quero que você olhe para essa imagem. O que que você está vendo? O que que você enxerga? E nessa outra imagem? O que que você enxerga? Bom, você está notando que a sua mente está preenchendo essas lacunas. Você está vendo círculos pontilhados, mas na verdade a sua mente enxerga como um círculo fechado. A gente fecha esses círculos. A gente chama isso de Gestalt, né? A teoria da Gestalt, que traz alguns princípios. E eu quero falar de 2 princípios. Mas antes de contar desses princípios, quero te contar uma história muito interessante. A Bluma Zegari, que era uma pesquisadora russa, e ela era amiga de um psicólogo também russo, o Kurt Lewin. E ambos estudavam dentro da teoria da Gestalt, beleza? Um dia o Kurt Lewin chamou ela para almoçar, e no restaurante ela começou a observar o garçom. E aí ela observou que o garçom, ele não estava anotando os pedidos, mas ele sempre trazia os pedidos certos para as pessoas. E aí ela perguntou pro garçom: "Cara, quais eram os pedidos anteriores que ele já tinha entregue?". Os que ele já tinha entregue, ele não se lembrava, mas ele se lembrava os que tinham que entregar. E aí ela começou a estudar um pouco desse princípio, que se chama efeito Zeigarnik. O que que é o efeito Zeigarnik? Os seres humanos têm a tendência a se lembrar melhor de tarefas inacabadas. Por exemplo, o garçom. Ele já não fazia mais ideia do que ele tinha entregue, mas ele se lembrava do que ele tinha ainda que entregar, que são as tarefas inacabadas. E esse princípio é muito útil para a gente. Óbvio que algumas pesquisas têm sido feitas, tem alguma relatividade, não é 100% aceita, mas é um princípio que a gente nota. Por exemplo, você começa uma tarefa, você vai fazer essa tarefa, vai executar, e você para no meio dessa atividade, vai fazer outra coisa. Você vai voltar para executar aquela tarefa. Você vai ter a tendência de voltar para aquela tarefa, como se fosse um imã, é o efeito Zeigarnik. Esse é um princípio muito interessante para você colocar no seu dia, para se lembrar de tarefas que você precisa executar. Isso acontece também quando a gente está assistindo um filme, por exemplo. As propagandas meio que geram esse efeito. Você vai assistir um filme, e aí tem uma propaganda no meio, aí você dá uma levantada, mas você vai quase que um imã, você vai sendo impulsionado a assistir esse filme novamente, porque você quer entender o final, você quer entender o que está acontecendo. Tem tipo esse corte, essa tendência se chama efeito Zeigarnik. Junto com o efeito Zeigarnik tem um outro efeito, que é o efeito Ovsiankina, que também é um nome russo muito difícil de pronunciar, mas é a tendência de você executar tarefas inacabadas. O efeito Zeigarnik é uma tendência de se lembrar. O efeito Ovsiankina é o efeito é a tendência para você executar, é a tendência, é a energia. Então um é se lembrar, o outro tem a ver com a execução. Então você trazer esses 2 efeitos. O efeito Ovsiankina, ele vai consistir em: você começou uma tarefa, você vai querer terminar essa tarefa até o fim, para concluir, dar um check. Isso para a grande maioria das pessoas. Lógico que existem exceções e é uma tendência, pessoal. Se a tarefa é extremamente chata, talvez esse efeito não vai aplicar para você. Mas se é uma tarefa que você está motivado a executar, você quer executar melhor, você pode pensar nesses princípios da mente, esses princípios da Gestalt. A gente tem a tendência a querer fechar. A gente fala assim, fechar Gestalt. Dentro da psicologia a gente utiliza muito esse termo. A gente quer fechar ciclos. Na nossa vida acontece também no lado emocional. A gente se lembrar repetidamente de uma pessoa, de um relacionamento que não terminou bem, e a gente fica lembrando, porque a nossa mente está querendo fechar esse ciclo, fechar essa Gestalt, fechar essa figura que foi montada na nossa mente. E a gente vai vivendo. Já aconteceu com você de reviver histórias parecidas, de relacionamentos parecidos? É como se a nossa mente tivesse uma tendência a querer fechar esse ciclo, e a gente vai vivendo. Isso é a teoria, principalmente Gestalt, misturada com a psicanálise. E eu acho isso super interessante e até válido na nossa vida. E é interessante como a gente tem essa tendência
de reviver histórias parecidas, de contar as mesmas histórias para a gente encerrar ciclos. Então, entender os fenômenos da mente, como a sua mente funciona, vai te ajudar a executar melhor, vai te ajudar a viver melhor, a fazer coisas que fazem sentido. Então, existem princípios na nossa mente que podem contribuir na nossa vida que a gente nem percebe, mas elas estão sendo utilizadas o tempo todo, nas propagandas, nos vídeos, em tudo que a gente vê, esses princípios são utilizados nos esportes. Então, o efeito Zeigarnik, ele está muito presente na nossa vida. Você pode tentar, para se lembrar de algo, cortar essa tarefa. Você tem que estudar algo. Em vez de você estudar 1 hora direto ou 2 horas direto, você fazer pausas. As pausas já são comprovadas que você aprende muito melhor com as pausas. Então, o efeito Zeigarnik é o efeito que vai te ajudar a se lembrar. O efeito Ovsiankina é um efeito que vai te ajudar a executar essas atividades. Eles são complementares, tá, gente? Eu trouxe aqui só para fazer essa separação. E aí existem uma série de competências que a gente pode aprender. E eu tenho uma escola de competências, a Psiute Academy. Se você quer aprender mais sobre os princípios da mente, quer desenvolver habilidades socioemocionais, entra no link que está abaixo na descrição, que vai ser um prazer ter você com a gente. Um grande abraço. Me fala aí o que você achou. Você já aplicou esse efeito? Já notou esse efeito Zeigarnik? O efeito Zeigarnik na sua vida? Me conta aí o que você achou desses efeitos. Já enxergou algo parecido? Um grande abraço, pessoal. Um grande beijo. Até mais.